Olá a todos, aqui estamos mais uma vez para a nossa reflexão e também querendo concluir a reflexão que temos vindo a fazer dentro do tema da vitória da fé. Isto baseado no texto da Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículos 32 a 34, que eu faço questão de hoje nós o relermos. Então, assim, leiamos a palavra de Deus. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Amém? Então, exatamente é isto que nós temos vindo a falar dentro deste tema, a vitória da fé. Homens que pela fé registaram em sua vida grandes feitos a olhos vistos. Porém, os maiores feitos que eles alcançaram, no meu ponto de vista, foram de âmbito invisível aos olhos daqueles que os rodeavam. Nós temos os feitos visíveis, registrados na Palavra de Deus, na verdade, realizações notáveis, vitórias grandes que eles alcançaram, porém, eles tiveram que vencer, para mim, e alcançar vitórias maiores, porque tiveram que vencer situações de ordem pessoal, de ordem mental e emocional, do seu foro íntimo, estando cá dentro de si mesmo, que normalmente, na maior parte das pessoas, são situações que as impedem de realmente elas poderem realizar coisas a olhos vistos, na verdade, poderem superar-se na sua vida e poderem alcançar grandes feitos em seu viver, porque, na verdade, essas situações que eu tenho vindo a apontar, que apontei nos primeiros 5 heróis, não é? Nestas 5 reflexões que já realizamos, dentro destas figuras que estão aqui nomeadas, falamos sobre Gideão que ele, antes de vencer sobre os medianitas, ele teve que vencer os sentimentos de frustração e descrédito. Falamos a respeito de Baraque, que antes de derrotar os cananitas, ele teve que vencer a falta de coragem, a cobardia que existia nele. Falamos a respeito de Sansão, que antes de destruir os filisteus, ele teve que vencer a decepção pessoal. Também falamos a respeito de Jefté, que antes de vencer os amonitas, ele teve que vencer o desprezo e a rejeição a que foi sujeito por parte da família e também dos seus conterrâneos. E, por fim, nós falamos de Davi, que antes de vencer o Golias, antes de vencer os filisteus e todos os mais outros conflitos que ele enfrentou e também chegar ao trono portanto, para vir a ser rei, ele teve que vencer a imagem de um corpo fora da norma. Todas as situações que aqui fiz referência na vida das pessoas, na sua generalidade ou na sua maior parte, têm sido impedimentos para elas realmente poderem fazer e conseguirem grandes feitos no seu viver. São situações que aparecem, oportunidades na sua vida e até em relação até à vontade de Deus para o seu viver, a uma chamada que Deus faz para a sua vida, um plano que Deus coloca diante de si e que as pessoas, por causa de situações como estas, não é? E algumas delas podem se identificar, as inibem totalmente elas poderem avançar e poderem conquistar e poder alcançar essas vitórias e ter estes grandes feitos como estes homens aqui que são nomeados tiveram. E, portanto, quis eu abordar e quero concluir hoje também, exatamente dentro desta perspectiva, mais de ordem mental e ordem emocional, mais de ordem psicológica, mais do foro íntimo, que, na verdade, por vezes, são razões que inibem as pessoas de poderem realmente alcançar grandes sucessos e virem a realizar grandes feitos na sua vida. E hoje nós, a figura que se segue aqui, de acordo com esta relação que nós temos aqui no versículo 32, é Samuel, e é esta última figura que eu quero aqui apontar desta feita e assim concluindo também estas nossas reflexões dentro da vitória da fé e também dentro desta abordagem que estamos vindo a fazer. E vocês já devem ter ouvido várias pessoas a justificarem a sua vida errada, ou os seus insucessos e as suas frustrações,
ou então a sua dependência de substâncias dopantes e alucinantes, ou ainda o seu envolvimento com o mundo do crime e com a delinquência. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que estão envolvidas com todas estas situações e que têm uma forma de vida como esta que eu aqui fiz referência, ou como esta que eu fiz aqui referência, e elas justificam-se que a razão porque realmente têm essa vida errada, porque têm esses insucessos e frustrações, porque têm essa sua dependência de substâncias dopantes e alucinantes, e porque estão envolvidas então com a delinquência e com o mundo do crime, elas alegam que isso tudo resulta do ambiente em que as rodeou enquanto crianças. No ambiente onde elas estavam envolvidas enquanto crianças e que cresceram nesse ambiente, e atribuem então ao ambiente, atribuem ao sistema educativo, atribuem ao ambiente familiar, talvez um ambiente familiar desordenado, realmente onde de conflito, de guerra, de desentendimento, e atribuem a todas estas situações como estas, a razão porque são assim, porque vivem assim e levam a vida deste modo. E certamente você já viu pessoas a falarem desse modo e a justificarem-se desta maneira. Pois bem, Samuel poderia ser uma dessas pessoas. Porque efetivamente Samuel também ele foi colocado em criança, bem desde a sua meninice, num ambiente o qual o adotou, porque Samuel foi colocado pelos pais, ou melhor dizer, pela mãe, porque a mãe, que era estéril, a mãe que vivia na aflição pelo facto de não poder dar filhos, ela fez um voto a Deus, dizendo a Deus que caso Deus lhe desse um filho, ela o ofereceria para o serviço na obra de Deus, colocando no templo ali para poder ser um servo de Deus, vir a ser um sacerdote. E ela fez esse voto, Deus deu-lhe o filho, ela concebeu, ela engravidou, ela o deu à luz e ela cumpriu. E diz a palavra de Deus que quando ele foi desmamado, e naquele tempo, naquela época, ali, em razão de não haver leite fresco, a maneira de poder ter leite fresco, ou leite como agora há, com certeza que há as várias formas de leite para poder dar às crianças logo desde pouco tempo de terem nascido, não é? Então ali as crianças eram amamentadas com leite maternal por um período ainda muito longo, até aos 3, 4, 5 anos. Então diz a Bíblia Sagrada que foi quando realmente eu tinha essa idade, quando eu fui desmamado, que foi entregue pela mãe, pelos pais, lá no templo, servir a Deus, e para ali ele crescer no serviço ao Senhor e vir a ser um grande homem, e que veio a ser efetivamente, sem dúvida alguma, ele veio a ser um juiz, ele foi ser como o último juiz, ele faz a transição entre a era dos juízes para a era da monarquia, portanto da nação israelita, e veio a ser um grande profeta do Senhor e um grande homem de Deus, que realmente ele é cotado entre aqueles que são as maiores figuras portanto, de homens de Deus do Velho Testamento, não é? E ele foi ali então colocado quando ainda menininho, ali que cresceu, foi criança, adolescente, jovem, e se tornou homem, e portanto e foi colocado numa família que adotou, que realmente era uma família cujo o ambiente era um ambiente muito hostil, para que realmente Samuel pudesse vir a ser um grande homem de Deus, um grande, como eu disse, um grande juiz, um grande profeta, e portanto, mas então, como eu disse, ele podia ser uma das tais pessoas, não é? Que realmente não vir a ser essa pessoa, porque tudo era contrário àquilo que realmente eram os princípios e os valores divinos e morais e sociais para poder vir a ser esse grande homem de Deus, porque a família que o acolhe foi a família do sumo sacerdote Eli, que tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, e diz a palavra de Deus que esses 2 filhos realmente eles viviam de uma maneira muito desordenada. Eles eram gananciosos, eles eram em termos morais, eles viviam na imoralidade sexual, eles praticavam a imoralidade sexual, então tinham uma vida muito desordenada e criando um ambiente à vista de Samuel muito impróprio, muito hostil para realmente poder vir a ser o homem que veio a ser. Diz a palavra de Deus que mesmo até o pai
e falando agora aqui de Eli, do sumo sacerdote, ele não disciplinava os filhos e permitiu que os filhos, apesar de todo o jeito errado que eles eram, a Bíblia diz mesmo que eles eram filhos de Belial, eram filhos de perversidade, viviam de um modo realmente absolutamente errado, nada digno da função do cargo que eles ocupavam, nem digno sequer de uma pessoa que se dizia crente em Deus e fiel a Deus, de forma alguma. Então, foi assim que Samuel ele foi criado neste seio, neste meio, com este ambiente, com este, vamos assim dizer, com este sistema educativo. Porém, porque ele era um homem de Deus, porque ele temia ao Senhor, porque o seu propósito era agradar a Deus e fazer o melhor para o seu Senhor, que o amava verdadeiramente, porque era um jovem que dava ouvidos à palavra de Deus, aprendeu a dar ouvidos à voz do Senhor, desde o seu início, ouvia e cumpria, era um jovem, era um adolescente, um jovem e um homem de Deus, e por isso realmente ele se ingrou e foi um grande vencedor sobre todo esse sistema educativo hostil. Mas, apesar então desse ambiente hostil, ele se ingrou, ele foi vitorioso e ele realmente, nada disso impediu para realmente pudesse vir a ser um grande homem de Deus. Ele foi então este grande vitorioso sobre um sistema educativo, um ambiente hostil àquilo que deveriam ser então os seus valores enquanto pessoa, enquanto crente, enquanto homem de Deus que veio a ser. E então isto mostra realmente que é possível e que um ambiente que seja contrário àquilo que devem ser os nossos valores, aquilo que realmente devem ser os nossos princípios, aquilo que deve ser a nossa vida com Deus e perante Deus, aquilo que deve ser o nosso serviço, que deve ser agradável a Deus e conforme a sua palavra e que realmente agrade o coração de Deus e também que seja profícuo e que seja frutífero na obra de Deus. E então mostra aqui Samuel que é possível e que realmente não há razão para nós nos encostarmos e justificarmos e invocarmos como justificativa o ambiente, o sistema contrários, para realmente nós não podermos vir a ser aquilo que realmente Deus quer que nós sejamos e podemos ter grandes realizações na obra e no reino do Senhor nosso Deus. Nós estamos aqui centrados na figura de Samuel, mas eu posso aqui lembrar que, na verdade, também, dentro do texto que nós fizemos aqui a leitura, e que também foram, como diz aqui o texto da Palavra de Deus, que também foram pessoas que pela fé foram vitoriosos, que também foram vencedores pela fé, não tem aqui os seus nomes, mas tem aqui acontecimentos ou pessoas que realmente fizeram coisas que nós percebemos, e conhecendo a história bíblica, a quem se refere. Por exemplo, quando fala aqui que diz que pela fé eles venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo. Nós, conhecedores da Bíblia Sagrada, da história do Velho Testamento, nós bem conhecemos a quem é que isto se refere. Quando fala aqui a respeito de fecharam as bocas dos leões, aqui estamos a falar de Daniel. Quando fala aqui daqueles que apagaram pela fé a força do fogo, estamos a falar dos seus três amigos, dos seus três companheiros, que junto com ele foram levados logo na sua adolescência para a Babilónia. Falam-nos de Ananias, Misael e Azarias. E realmente eles são deslocados da sua terra, tirados do seio da sua família, tirados da sua terra e são colocados num espaço, em lugar totalmente hostil à sua fé, totalmente hostil aos valores divinos, totalmente hostil aos princípios da decência, da pureza e, acima de tudo, da fé. E ali eles foram expostos a 3 anos de um ensino dentro da escola, não é? Que, na verdade, muito ligado, porque o ensino, digamos, científico na antiguidade sempre estava junto com o ensino religioso. E ali foram sujeitos a uma tentativa de uma lavagem total na sua vida, em termos da fé, em termos de valores, em termos de princípios, que os faria envolver com as divindades, o culto às divindades babilónicas, também com o modo, com toda a feitiçaria e bruxaria e ocultismo que graçava então na Babilónia, e eles foram sujeitos ao ponto até de terem mudado os nomes que eles tinham seus, pessoais,
que os ligava e os relacionava com o Deus deles, com o Deus de Israel, e foram colocados e foram mudados nomes que os identificavam com divindades da Babilónia. E, portanto, eles foram sujeitos a uma pressão para realmente eles perderem a fé e perderem os valores de vida de acordo com essa fé. Mas eles venceram. Portanto, porquê? Pela fé. Pela confiança em Deus, pelo temor que tinham a Deus, pelo amor que nutriam por Ele, pela vontade de querer agradar, pela vontade de querer fazer o seu melhor para Ele, pela vontade de dar um bom testemunho, e então ancorados em Deus, que eram homens de oração. Homens, vamos falar aqui de adolescentes e de jovens de oração, claro, se tornaram-se homens, e Daniel, como também eles, alcançaram grandes posições ali no Império da Babilónia e naqueles que se seguiram, ou pelo menos de Medo-Persas, não é? Por muito tempo que eles ali estiveram, realmente fizeram coisas notáveis e ocuparam posições até dentro do reino, desses reinos, mas conservando sempre fiéis a Deus. E então eles não se agarraram a qualquer justificativa dizendo nós estamos fora da família, nós estamos fora do nosso contexto, nós estamos num contexto deste e nós temos que nos acomodar e não temos possibilidade de ser diferentes. Não, eles não admitiram isso, eles não se vergaram, eles não se dobraram, eles permaneceram realmente de pé na fé. E esta é uma palavra que nós temos que realmente tentar, e são exemplos para os quais nós temos que olhar para ver e perceber que realmente é possível, apesar de nós aqui vivermos num ambiente educativo, e falando agora das nossas crianças e falando dos nossos adolescentes e jovens que estão na escola, e que na escola realmente não é muito diferente daquele tempo, não é? A forma é diferente, com certeza, porque vivemos num tempo muito distante daquele, mas no fundo o princípio está lá, o princípio da hostilidade à fé cristã, aos valores cristãos, aos princípios cristãos, está lá. O que é que nós agora encontramos nas creches, o que é que nós encontramos nos jardins infantis, o que é que nós encontramos nas escolas? Encontramos ateísmo, encontramos racionalismo, relativismo, educação sexual contrária aos princípios divinos, um ambiente de rebeldia, de anarquia, de violência. É isso que as nossas crianças, é isso que os nossos filhos estão sujeitos. Mas é possível eles vencerem à semelhança de Samuel, à semelhança de Daniel e dos seus 3 amigos, Ananias, Misael e Izarias. É possível as nossas crianças, eles poderem realmente vencerem e não serem absorvidos, e a sua mente, os seus pensamentos, os seus valores e a sua fé serem absorvidos ou serem engolidos por todo este sistema contrário, hostil. É possível. Amém? É possível. Pela fé em Deus e na sua palavra, e eles podem viver a fé cristã e a sua vida de acordo com os valores e princípios cristãos, pelos valores da verdade, da justiça, da pureza, da decência, do civismo sadio. É possível, isso é possível. Porque não pensemos que agora é pior do que naquele tempo, bem pelo contrário, se nós formos analisar e ver bem, não era. Agora não é pior do que naquele tempo. Lá naquele tempo era bem pior que agora. Mas eles venceram pela fé, pela confiança em Deus, pela presença de Deus e pela palavra de Deus, e crendo na palavra de Deus, e querendo fazer o melhor para Deus. Amém? E falando e voltando agora a Samuel, ficando de novo centrado em Samuel, porque esta fé nele? Porque certamente ele foi sujeito a uma influência, à influência piedosa dos seus pais. Porque vemos que os pais, nós lendo que eram tementes a Deus, eram servos do Senhor, e também eles sempre estavam presentes nas festividades que estavam instituídas por Deus, sempre cumprindo e fazendo o melhor para Deus. Vemos que realmente era um casal de oração, não é? Lembrando aqui que a mãe, que era Esther, ela alcançou a bênção, a vitória de vir a ser mãe, porque ela orava a Deus, ela clamava ao Senhor, e Deus concedeu-lhe essa bênção. E os pais cristãos, esta é uma palavra para os pais cristãos. Os pais cristãos devem educar os seus filhos no temor do Senhor, na fé em Deus, na doutrina de Deus, devem ensinar-lhes a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, devem orar e ensinar a orar, e devem orar na presença de Deus, e também ensiná-los nas boas práticas cristãs.
fazer isso pela palavra, de modo oral, mas também pelo testemunho, pela vivência. Os filhos têm os seus olhos postos na vivência dos pais, e os pais têm que realmente não somente falar de Deus, não somente ensinar as coisas de Deus, mas também devem viver e ter assim um exemplo para que isso fique, seja incutado na mente e no coração das nossas crianças, dos seus filhos, para que realmente eles venham a ser crianças e adolescentes e jovens de fé e grandes vencedores. E não devem entregar essa responsabilidade à igreja, à escola dominical. É um complemento, a igreja, a escola dominical é um complemento daquilo que deve ser o trabalho dos pais. Amém? Então, quero concluir, dizer, vamos ser homens e mulheres de fé, para que realmente nós possamos ser grandes vencedores. Como foram estas figuras que estão aqui na Bíblia Sagrada, não é? Amém? Nós sejamos vitoriosos da fé. Vamos buscar a Deus, vamos buscar a palavra de Deus. A própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, vamos ler, vamos meditar, vamos estudar, vamos permitir que a palavra de Deus faça parte da nossa vida, encha a nossa vida e que venha a fé ao nosso coração para confiarmos em Deus e por meio dessa fé nós temos grandes realizações que nos alegra muito a nós, pessoalmente, de as alcançarmos, mas também que contribui para o crescimento do reino de Deus e para o testemunho do Senhor e que impacte vidas sejam alcançadas para Ele e que o nome de Deus seja conhecido, o nome de Jesus também, e assim vidas também venham ao conhecimento de Deus e possam realmente render-se também ao Senhor e também se tornarem salvos e servos de Deus. Amém? Deus abençoe ricamente e vamos juntar-nos a esta lista dos vencedores da fé, sendo homens e mulheres de fé. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado.